Vamos agora estudar a posição relativa entre dois planos. Basicamente, eu quero ver se dois planos são paralelos, coincidentes, são o mesmo plano, ou se eles se cortam em algum lugar, se cruzam. Ok? Tem uma interseção entre esses dois planos, que nós já vimos que forma uma reta. Mas vamos testar, vamos criar um teste para verificar isso, assim como nós já fizemos para o caso entre reta e reta e reta e plano. Eu vou começar então com o caso onde dois planos são coincidentes. É fácil ver isso pela equação geral desse plano. Então, por exemplo, se eu tenho a equação ax mais by mais cz mais d igual a zero, e eu multiplico os dois lados dessa equação por uma constante não nula, nós sabemos que se nós multiplicarmos os dois lados de uma equação, isso não altera o resultado dessa equação. Então essa equação vai continuar tendo a mesma solução. Então vou ter um ponto x, y, z, os mesmos pontos x, y, z vão continuar satisfazendo essa equação. Daí nós podemos concluir então que, por exemplo, se nós temos a equação 2x mais 3y mais z igual a zero, e eu multiplicar essa equação, os dois lados dessa equação por 2, por exemplo, ficaria 4x mais 6y mais 2z igual a zero. Essas duas equações representam o mesmo plano. Então até aí tudo bem. Se existe uma proporção entre todos os coeficientes, por exemplo, A1 é proporcional a A2, do mesmo modo que B1 é proporcional a B2, C1 a C2 e D1 a D2, ou seja, se eu multiplicar por uma constante vezes cada um desses coeficientes, eu vou cair nesses coeficientes aqui de baixo. Se eu estiver nesse caso, então os planos são coincidentes. São duas equações diferentes denotando um mesmo plano. Isso eu já expliquei em outro vídeo, é só uma revisão. Mas o que eu quero trabalhar aqui é o caso em que... Então vamos trabalhar um caso mais particular, em que existe uma proporção entre A1, A2, B1, B2, C1, C2, mas não existe entre D1 e D2. Então vamos supor que A1 é igual a um lambda A2, B1 é igual ao mesmo lambda vezes B2, nós estamos trabalhando com a mesma constante de proporção, C1 é igual a lambda C2, mas D1 não é igual a esse lambda vezes D2. Pode ser igual a um outro lambda, mas não é igual a esse mesmo lambda das três constantes. Eu vou tentar chegar numa contradição aqui e você já vai ver qual resultado, qual conclusão nós vamos poder tirar disso. Então, se eu sei que A1, B1 e C1 pode ser escrito como uma constante vezes A2, B2, C2, eu vou pegar a primeira equação e substituir A1, B1 e C1 por lambda A2, lambda B2 e lambda C2. Então, vamos fazer isso rapidamente. Ficaria lambda A2 vezes x, lambda B2 vezes y e lambda C2 vezes z. E o que eu vou fazer também é colocar esse lambda em evidência. Vou tentar eliminar esse lambda para ver se eu consigo chegar numa coisa parecida com a segunda equação. Ficaria lambda vezes A2x mais B2y mais C2z. Se eu multiplicar lambda, eu vou obter tudo isso que tem aqui em cima. Mas, como D1 não tem lambda, eu vou ter que dividir D1 por lambda. Então, mais D1 sobre lambda. Porque quando eu multiplicar lambda vezes D1 sobre lambda, ficaria só D1. Ótimo. Como eu disse, lambda não pode ser uma constante, não pode ser nula. Se eu tiver uma equação 2x é igual a 3 e multiplicar por zero dos dois lados, eu vou ter infinitas soluções. Então, lambda não pode ser igual a zero. Como eu sei que lambda não pode ser igual a zero, eu posso dividir os dois lados por lambda, e aí eu vou terminar apenas com isso aqui que está aqui dentro. Isso é igual a zero. E o que eu vou fazer também é subtrair D1 sobre lambda dos dois lados da equação. Então fica, isso aqui é igual a menos D1 sobre lambda. Perceba que isso aqui está bem parecido com a segunda equação do nosso plano, do nosso segundo plano. Então eu vou pegar essa segunda equação e vou subtrair D2 também
dos dois lados da equação, só para ficar mais parecido com a de cima. Isso aqui vai ser igual a menos D2. Agora eu tenho todos esses termos aqui em cima, são iguais a esses termos aqui de baixo, nós estamos trabalhando com os mesmos termos. Mas D1, isso daqui força menos D1 sobre lambda a ser igual a menos D2. Eu vou demonstrar que isso não pode ocorrer, porque menos D1 sobre lambda sendo igual a menos D2 é a mesma coisa que dizer que D1 sobre lambda é igual a D2, que é a mesma coisa que dizer que D1 é igual a lambda D2. Como eu já disse, nesse caso aqui, D1 não pode ser expresso como um lambda D2. Ok? Então, como essa construção é impossível, eu sou obrigado a dizer que um ponto xyz qualquer, então um ponto xyz qualquer, substituindo nessa equação e nessa equação, não pode satisfazer ao mesmo tempo as duas. Logo, não existe nenhum ponto que satisfaça essas duas equações ao mesmo tempo. Isso significa então que os pontos, aliás, os planos, pode chamar esse aqui de π1, esse aqui de π2, eles não compartilham nenhum ponto em comum. Ou seja, são paralelos e não coincidentes. Então, toda vez que você tiver uma proporção entre A, B e C, mas não houver essa proporção em D, você está trabalhando com o caso em que os dois planos são paralelos e não coincidentes. Se eles fossem coincidentes, haveria proporção entre todos os coeficientes ao mesmo tempo, que é o caso que eu tratei no começo. Agora, suponha que você tenha essas duas equações. E você analise que A1, B1 e C1 não são proporcionais a A2, B2 e C2 ao mesmo tempo. Não há essa proporção entre esses dois planos. Você nem precisa analisar D1 e D2, porque se você analisou que não há essa proporção, você já pode dizer que eles não são nem coincidentes e nem paralelos não coincidentes. Logo, existe uma reta, né, porque o encontro de dois planos dá uma reta. Logo, esses planos se encontram em algum lugar, em alguma reta. Então, basicamente, esses são os três casos que você tem que verificar para estudar a posição relativa entre dois planos. E, é claro, existe também uma interpretação mais fácil caso o sistema de coordenadas seja ortogonal. O caso acima vai funcionar em ambos os casos, mas se você estiver trabalhando com um sistema de coordenadas ortogonal, fica mais fácil de interpretar esse resultado. Eu vou desenhar o plano π1. Nós vamos utilizar o vetor normal, a π1, eu vou chamar de n1. E aqui é o plano π1. E agora suponha o plano π2. Vou desenhar ele aqui. Nós não sabemos se ele é paralelo ou não ainda. Então aqui está o plano π2. Aqui é a normal do plano π2, que é a normal 2. Se existir uma proporcionalidade entre a normal 1 e a normal 2, nós estamos trabalhando com vetores paralelos. Okay? Se existir uma proporcionalidade, por exemplo, n1 está aqui e n2 aqui, se eles forem paralelos ou proporcionais, então nós estamos trabalhando com planos que são paralelos, ok? Não tem como a inclinação aqui ser a mesma e os planos não serem paralelos. Então, se você determinou que eles são paralelos, que esses dois são paralelos, você ainda pode estar no caso em que as duas equações representam o mesmo plano. Então, pode ser que esse plano aqui seja igual a esse. Para testar isso, você só precisa escolher um ponto de um plano e ver se ele pertence a outro. Se ele pertencer, você está trabalhando com o mesmo plano. Se ele não pertencer, você está trabalhando com planos diferentes. Essa aula está bem teórica, mas eu vou fazer exercícios depois. Só quero que você aprenda como pensar para resolver esses exercícios. E agora um caso mais simples, para verificar se eles não são paralelos, é só verificar que as normais não são paralelas. Então suponha que nós temos um plano aqui,
e a normal desse plano é essa aqui, a normal 1. Aqui está o nosso plano. Por exemplo, vamos desenhar nessa perspectiva. E agora eu vou desenhar N2 assim. Vamos ver se eu vou conseguir uma perspectiva boa. Espero que fique claro para você que se as normais N1 e N2 não forem paralelas, não forem LI, aliás, não forem LD, ok? Não há uma proporção entre as duas, elas não são paralelas, então os planos têm que se encostar em algum lugar, eles têm que se encontrar em algum lugar. Seria mais ou menos o caso em que dois planos se encontram formando uma reta em algum lugar. Meus desenhos não estão muito bons hoje, mas espero que tenha ficado claro isso para você. Eu vou trabalhar isso nos próximos vídeos.